Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para gravar o podcast Bancada Azulina, episódio de número 42. O segundo de 2020, o primeiro pós-jogo da temporada. Pós-jogo lindo, depois de uma vitória clássica em um clássico com falha e redenção de Ítalo. Enfim, um clássico com todos os ingredientes que um clássico deve ter. E que viemos aqui para discutir tudo o que aconteceu nesse clássico e comemorar essa vitória sobre o rival, se é que ele ainda pode ser chamado assim. E para compor a bancada de hoje, temos novidades. Mais um membro da bancada veio até nós. Daniel Tetti. E aí, Daniel, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu querido? Opa, boa noite, amigos. Agradeço a oportunidade de estar aqui reunidos com vocês, discutindo sobre o nosso Dragão. É muito bom. Valeu aí. Valeu, Tete. Nós que agradecemos a mais um azulino aqui para contribuir e construir esse projeto. E continuando aqui com as apresentações, Fernando Santana. Dessa vez eu não erro. E aí, Fernando, como é que você tá, meu querido? Salve, rapaziada. Fala, Mike. Tudo bem? Tudo em paz? Longe de Aracaju, mas o coração e a cabeça tá aí. Como esse ano não teve paródia, eu vou começar assim, ó. Teve gol de Nirley, Ítalo me deixou doido, bora beber cerveja quente de novo. Solta. Pra quem ainda não se acostumou, Fernando Santana é o dragão gaiato em todas as redes. Continuando aqui com as apresentações, Lucas Oliva. Salve, Lucas. E aí, meu camarada, como é que está? Mike, uma alegria, um abraço a toda a massa proletária. O Confessa fez o que tem que fazer. Venceu o ex-rival, vamos tirar um sarro amanhã e depois vida que segue, que tem muito trabalho aí pela frente, aí o Confessa precisa padrão de jogo, uma dinâmica, e valeu, foi bem legal, a gente vai falar um pouquinho de hoje, foi um jogo muito legal, e tem que respeitar o Sayajin da terra dura, viu? A massa proletária tem que respeitar a Ítalo, né? À toa que ele fez a jogada do gol de acesso, e hoje decidiu o clássico. Muito bem, meu amigo. Continuando aqui com os irmãos Ribeiro. Vinícius Ribeiro. E aí, meu camarada, como é que você tá? Fala, Big Mike. Que tô melhor impossível, né? Depois dessa grande vitória, né? Vou começar também com o Fernando cantando, né? Que amanhã sai paródia nova no Brisado, vai ser mais ou menos assim. O que tá acontecendo com Rosinha está tão diferente. O Sergipe não é mais o que era antes. E o resto só amanhã no Dragão Brisado. Pra cima deles! Muito bem, a galera começou inspiradíssima. Junto. Ítalo, Fernando e Vinícius, fala. Cara, já cheguei, já tô aqui preocupado, viu? Porque se vocês forem esperar que eu cante, meu amigo, vai estar complicado, viu? A audiência vai cair muito, viu? Não, a parte de música é Vinícius Roque e Fernando, a gente aqui só corneta. E seguindo o nosso Jones Ribeiro, fala, meu querido, como é que você tá? Fala, Mike, demais companheiros de bancada, bom dia, boa tarde pra quem nos acompanha aí nas redes sociais, muito feliz, velho, melhor do que ganhar 3-0, tem gente que queria ganhar de 4-5, velho, ganhar de 2-1 no final, com lance de lateral, de Amaral, Ítalo depois de entregar um bago, fazer um gol, não tem coisa melhor. Agora, rememorando bancada passada, se portou como um time pequeno, fez cera como um time pequeno, como às vezes o time pequeno dá sorte e fez um gol de sorte, mas no final perdeu como todo time pequeno. Boa memória, meu amigo, boa memória. E o Bancada Azulina é o podcast que você vai encontrar no site dragãodearacaju.com.br, também no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e em todos os agregadores de podcasts que existem. Caso você tenha alguma dúvida de como ouvir, entre em contato com a gente que a gente tira todas as suas dúvidas e te ajuda a entrar aí no mundo maravilhoso dos podcasts. E antes de começar a discussão, queremos convidar a participar da financiamento coletivo do Bloco do Ernesto. E aí, Lucas, pode explicar um pouquinho mais, construído pelo nosso camarada
Azulino e da bancada, Roque Souza. E aí, Lucas, fala um pouquinho do Ernesto. O Ernesto sempre sai no domingo anterior ao carnaval, então o carnaval começa na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e o bloco sai à rua na Passarela do Caranguejo, sai dali da Cinelândia, a gente vai fazer o percurso, faz a volta ali no Bombeiro, da Orla e volta para Cinelândia, no dia 16 de fevereiro, é o domingo anterior ao carnaval. E a gente está fazendo um financiamento coletivo, né, crowdfundation, e pelo Cartaz, você bota cartaz.me/bloco do Ernesto, e lá você vai poder contribuir e construir junto esse bloco, ajudar ele na rua. Existem vários tipos de contribuição, desde R$20 a não sei quanto, e cada cota tem um kit respectivo que você vai receber para isso. Mas na verdade o que importa é você botar o bloco na rua. É um carnaval de rua democrático, sem abadá, sem vergonha e com muita resistência, e a gente fazer a festa, porque a vida é bela, e é fazendo luta junto com alegria, e é importante que toda a massa proletária, quem puder contribuir aí com o Vem em Mim Ernesto, até dia 14 de fevereiro, a gente está aí nas redes sociais, no Cartaz, fazendo esse financiamento coletivo para botar o bloco na rua. Beleza, galera. Mais informações nos posts desse podcast, a gente vai botar link. Informações você pode sempre tirar dúvida aí com o Roque e com o Lucas, nossos camaradas azulinos. E aí vamos começar mantendo a tradição do Bancada, começando por Daniel Tete. E aí, Daniel, qual era a sua expectativa do jogo e ela foi cumprida sim ou não? Explico porque eu te pergunto. No vídeo que eu fiz pré-jogo no meu canal Dragão de Aracaju, eu esperava um placar apertado, mas muita gente falou de atropelo ao Sergipe. Você também estava na turma do atropelo ou na turma da moderação? Sim, em parte sim. E assim, eu posso dizer que eu também em parte vi esse atropelo, sem querer exagerar, mas eu cheguei no Batistão, sendo sincero, sem soberba, sem nada, mas esperando tipo um 3-0 do Dragão. Coisa que, obviamente, a gente não viu. O placar foi 2-1. Mas em campo, eu creio que eu vi tipo um 3-0, uma vitória nível 3-0. Por quê? Porque eu vi o Confiança muito superior tecnicamente, muito superior em termos físicos até. Para minha surpresa, eu achei isso. Confiança tomou um gol, fez 2, tomou um gol, mas tomou um que, na minha opinião, e eu acho que na de todos também, não deveria ter tomado, ou seja, pelo menos seria 2-0, e com mais pelo menos 2 oportunidades claras de gol que foram perdidas, né? Então, eu creio que a gente poderia ter saído fácil com o placar que eu esperava hoje do Batistão, que seria 3-0. Eu considero que o nosso time foi muito superior, tecnicamente infinitamente superior. Não teve nem graça. O Sergipe é de dar apenas, sem soberba nenhuma, mas tecnicamente é de dar pena. E eu, quando comecei a ver o jogo, vi aquela pressão ali, aquela tentativa de abafa do Sergipe, eu logo imaginei comigo, esse time aí no segundo tempo vai morrer. E foi dito e certo. Foi tentando na base do cai, mas graças a Deus não deu. Pois é, cara. Não fosse a história de redenção de Ítalo, o grande nome da partida, caso terminasse 1-1, seria Marcão. A gente vai chegar lá. Lucas Oliva, fale como você enxergou o primeiro tempo, desde o início até o empate do Sergipe já no apagar das luzes. Olha, Mike, vou ser sincero aí com os ouvintes do podcast. Eu comecei a beber desde cedo. Já cheguei no Batistão muito louco, depois de passagem lá pelo Brandes, fizemos a festa no Brandes, os garçons quebraram um copo lá, a gente começou a puxar, vamos subir Dragão, e a Série A, e não sei o que, foi uma folia enorme. Cheguei no Batistão, pela minha surpresa, umas 3 horas da tarde, tive um bom acesso pelo sócio, não peguei fila, e comecei a tomar cerveja, né? 3 cervejas por R$10, no início ela estava gelada, mas depois a gente viu aquela confusão toda e a cerveja ficou quente. Mas aí o que aconteceu em campo?
eu tive a impressão de um time como o Dragão, no seu primeiro momento em campo na temporada, um time que não fez amistosos, e é um clássico. A gente falou no cast anterior que não seria fácil, não foi um placar apertado, o gol no último minuto, como essa Sergipe Confiança, né? Mas assim, a expectativa que foi criada, que estava no ar e a massa estava levando para campo, era de um atropelo. Mas o último atropelo que eu vi o Confiança meter no Sergipe foi o 4-1 em 2000 no João Hora. Jones, e quem puder me corrigir, eu não me lembro de outro atropelo, né? Não me lembro. Então isso já se vão 20 anos. E foi o que aconteceu hoje. Então, no primeiro tempo, o Sergipe, como o Tete falou, sem muita técnica, aquele time de dar dó, mas é um clássico, os caras deixam até o que não tem em campo e dificultou bastante a Confiança. E eu, mesmo com um teor alcoólico um pouco alto, deu para perceber, estava desconfortável para mim o primeiro tempo. Estava desconfortável. Apesar de eu confessar, abrir o placar, né, com o gol do Nirley, né, que é um zagueiro que eu acho que vai dar o que falar aqui no Sabino, mas eu fiquei um pouco desconfortável, que a bola sempre estava mais com o Sergipe estava mais no campo de defesa do Confiança, e eu fiquei um pouco desconfortável, apesar de já estar esperando por isso, sabe, Mike? Beleza. Lucas, só um dado interessante. Pelo menos desde 2014 não há uma vitória por mais de 2 gols. Isso é 6 anos, né? Exatamente. É a mística dos clássicos. Mas é um clássico muito apertado. Perdão. É um clássico muito apertado. Se você pegar o histórico do clássico, é muito apertado. Perdão, só que agora eu não sei, né? Que a gente tá vindo de 4 vitórias seguidas, né? Exato. Jones, aproveite e fale do segundo tempo, já que você já começou e era você mesmo que iria para a próxima. Eu acredito que o segundo tempo, Confiança, ele começa um pouco mal de novo. Eu concordo com o Lucas. Nós não começamos bem a partida, mas o Sergipe tem aquela posse de bola e aquele controle estéril. Eu comentava, inclusive, lá na bancada real, que o Confiança precisava dar um bola ao Sergipe, porque estava muito claro que tecnicamente o Sergipe não é bom, apesar de ser um time organizado. Me surpreendeu a organização tática do time. Mas aí, quando o Confiança colocou um pouco os nervos no lugar, porque, como você bem falou, o gol de empate deles foi já no final do primeiro tempo, então você começa o segundo com o ânimo lá em cima, porque você empata no anterior. Mas o Confiança que assentou, para mim o Confiança fez um segundo tempo melhor do que o primeiro, porque no primeiro a gente ainda deixou certos espaços que foram para chutes de fora da área. O Sergipe fisicamente estava melhor no início e surpreendentemente a Confiança sobrou no final do jogo. Acho que por isso, inclusive, que nós fizemos o gol. E isso é importante, porque eu já senti a diferença do jogo. O jogo do Confiança hoje ele já foi um jogo mais tocado, que é um jogo mais estilo Série B. É menos corrido, é menos volúpia do que o jogo de Série C, do que a gente está acostumado, tá habituado. Isso já é reflexo de algumas peças diferentes que entram no time, que tem um perfil de liderança, que dá uma cadência. Eu vi entrevista, por exemplo, do goleiro do Confiança, Rafael Santos, um cara de fala muito boa, parece o perfil do líder dentro de campo, né? Inclusive acho que foi capitão recentemente por onde passou. Eu acho que foi um segundo tempo que deixou algumas boas impressões. Além disso, Danilo Pires entrou muito bem no jogo, ele tem um perfil diferente de jogador que a gente tem. Eu chamo de jogador meio-queiro, mas é um bom meio-queiro, é um jogador que articula muito, muito bem ali no meio campo, tipo o terceiro homem, né, de armação da nossa equipe, entrou bem. O Jefferson também parece ter um passe muito bom, passadas largas, está sempre perto das jogadas, está dando sempre opção. Deixaram boas impressões. O que eu não gostei foi Barbie sempre. Essa parte do segundo tempo, para mim, foi ruim. Não acho que, como boa parte disso, talvez polemize aí, boa parte da torcida, acho que Barbie não fez um bom jogo. Eu acho que Barbie fez um bom jogo. O que acho que faltou foi concretizar as jogadas que ele criou em gols. Se elas tivessem sido concretizadas, talvez a gente tivesse fazendo 3 de Barbie. E 2 jogadas de Renan Gorni, ele sozinho não conseguiu fazer os gols no primeiro tempo, e uma no segundo tempo que ele cruza para Ever. Ele foi produtivo, não está ainda no ideal de sua forma, como ninguém no nosso time, mas eu acho que deixou o segundo tempo me deixou boas impressões. Muito bem, camarada.
Vinícius, vamos começar a falar do personagem principal do jogo, nosso Super Saiyajin Ítalo. Como você avaliou os dois momentos dele, antes da falha que gerou o gol do Sergipe e depois da falha e a própria redenção dele como o jogo? Porque eu vi pelo YouTube e eu tive a impressão de que ele deu uma diminuída no ritmo, deu uma afundada depois do erro, mas outras pessoas já não, acharam que ele até jogou melhor depois disso. Eu gostaria de saber, você que esteve em loco, como você avaliou o jogo de Ítalo como um todo, levando em conta esses pontos aí, o ponto baixo da falha e o ponto alto do gol da redenção. Então, Mike, sobre Ítalo, primeiro eu quero dizer que antes da falha, ele não estava bem, ele estava tentando muita coisa, mas errando tudo, né? Não estava bem, Ítalo. Caindo muito, acho que teve umas 2 ou 3 quedas antes da falha, né? E depois da falha, ele continuou jogando mal, porém sem tentar. Eu acho que a bronca de Daniel Paulista no vestiário, o próprio Ítalo disse que foi chamado a atenção pro Daniel Paulista, que pediu para ele soltar mais a bola, porque a marcação estava dobrando quando ele estava com a bola. E aí, depois disso, Ítalo ficou muito apagado no jogo. E quando pegava na bola, não produzia muito. Hoje não foi um grande jogo de Ítalo. Ítalo hoje não foi bem, ao meu ver. Fez o que interessava, de fato, né? Fez o gol que nos deu a vitória, e isso foi fundamental. E isso pode ser muito importante também para o decorrer da temporada. Ítalo é um jogador que é muito importante para a gente, e a gente precisa de Ítalo confiante, bem psicologicamente. Então é muito importante o gol que nos deu a vitória, né? Mas no geral Ítalo não fez um bom jogo, e me espantou Daniel Paulista o preservar até o final da partida. Foi importante, fez o gol da vitória, mas eu não teria deixado o Ítalo terminar o jogo. Eu acho que eu avaliei naquele momento como um erro, e continuo dizendo que foi um erro, né? Deu certo, mas foi um erro manter Ítalo na partida, né? E eu acho que Daniel hoje, ele não estava iluminado com relação às alterações. Eu acho que ele mexeu mal no time, mas com relação a Ítalo é isso. Eu acho que ele não fez um bom jogo, né? Depois, ao meu ver, depois da falha, ele piorou, porque ele parou inclusive de tentar as coisas. Ele ficou meio acanhado, meio frio, né, no jogo. As bolas, porque Ítalo é aquele jogador que ele vai pra cima, né, que ele tem habilidade, tem dribles curtos, que muitas das vezes lembram os dribles de futsal, e hoje ele tava, depois da falha, pronto, ele parou de tentar as coisas. Muito bem, meu amigo. Continuando ainda sobre o jogo, para a gente fechar essa parte para outros assuntos paralelos, vamos aqui escolher o melhor e o pior do Confiança em campo, começando com o Daniel. E aí, Daniel, quem você achou que foi o melhor jogador em campo e quem você viu que destoou dos outros companheiros? Daniel, tira do mudo. Alô? Beleza? Você ouviu minha pergunta? Beleza, pode falar. Sim, escutei. Não, antes de falar, antes de opinar sobre o melhor e o pior, eu queria só fazer um adendozinho sobre o que o nosso amigo aí falou a respeito de Bárbio. Sendo bastante sincero, eu não espero muito dele, não. Pelo histórico, pelo que eu já vi, ele jogar pelo histórico de rodar em muitos clubes e tal. Espero que queime minha língua ele, bastante. Torre minha língua. Mas, assim, eu sinceramente não espero muito dele, não. Mas ele, de certa forma, me surpreendeu hoje no jogo. Eu vi ele caindo muito bem ali pelo lado direito. Eu acho que quando ele recebeu acho que 1 ou 2 lançamentos longos de Nirley. Vi ele caindo bem, fez aquela oportunidade de gol que Igor perdeu. Teve umas 2 infiltradas dele ali também no segundo tempo, boas, pelo lado direito, caindo nas costas do lateral esquerdo. E eu acho apenas que, aí eu já vou começar a pontuar a questão do pior. Eu acho justamente apenas para ele ter sido melhor no jogo de hoje, ele precisou ele não teve um apoio ali do lado direito, apenas Enes, quando subia, quem estava ali, que estava jogando com ele, mas foi insuficiente. Eu acho que faltou muito hoje no jogo, o jogo de Vila, justamente para estar jogando com ele ali, ajudar a Bárbio ali pelo lado direito. E assim, para mim foi o pior do jogo. Eu acho que ele foi foi pior. Ele teve uma tarde mais infrutífera que
A de Ítalo, exatamente até porque Ítalo depois fez o gol, mas eu achei uma tarde muito ruim de Vila, muito apagado. E eu acho que por isso também que a gente, tanto Vila como Everton, eu acho que não tiveram uma boa tarde hoje. E eu acho que por isso que a gente viu bem a entrada de Danilo Pires e de Jefferson, que começaram a dar uma dinâmica melhor ali pelo meio do campo. Então, por isso que eu acho que Vila foi o pior, o mais apagado do nosso time hoje em campo. E o melhor, eu considero que assim, não foram testados, porque, como a gente já falou, tecnicamente o Sergipe muito mal, só teve um pouco de vigor físico ali no primeiro tempo, com chutes de fora da área. Nosso goleiro saiu com o uniforme limpo, não sujou, não fez uma defesa, só fez praticamente reposição de bola. Mas mesmo assim eu vi a defesa ali muito segura, como que se fosse preciso em algum momento ali eles aparecerem, eles dariam conta do recado, se eles fossem testados. E como fez o gol, eu considero que Nirley foi o melhor da partida. Muito bem, meu amigo. Só sobre Barbio, por motivos de amor ao Léo Ceará, eu acompanhei alguns jogos do CRB na Série B do ano passado e ele fez uma Série B ok pelo CRB. Enfim, para mim não foi uma contratação que ofendeu tanto por conta disso. Mas sigamos. Fernando, você que acompanhou pela internet, quem você elege o pior e o melhor em campo? Eu acompanho a decisão do nosso amigo Daniel. Também concordo que o melhor em campo foi Nirley, até pelo gol também tem que ser premiado. E o pior aí é a dupla Vila e Everton, né? Mas, sim, não teve nada demais nos dois que prejudicasse no resultado, né? Eles só não conseguiram render a começo de temporada, então é aquela crítica bem com bem calma, né? Bem mansa. Só queria trazer uma estatística aqui, né? Foram 7 chutes a gol do Confiança contra 2, né? Do nosso rival, e são em torno de 19 faltas do rival contra 16 nossa, né? Isso reflete também na porcentagem de posse de bola, ficamos com 59%, enquanto o nosso rival com 41%. Isso são estatísticas do site socceraway.com. Depois indico até todos que quiserem verificar lá, tem sempre alimentação dessas estatísticas dos jogos. E minha opinião em relação ao melhor em campo mesmo fica o nosso conjunto, né? Nirley tem que ser premiado pelo gol, mas o nosso conjunto, pelo nosso entrosamento, foi o que foi bem, o que fez a diferença. Jogadas ensaiadas e a confiança de saber que o companheiro tá ali quando você vai tocar. Isso que fez a diferença realmente. Beleza, meu amigo. Vamos inverter a ordem da apresentação e vamos perguntar a Johnny, motivos de não confundir a voz com a de Vinícius. Jones, quem você elege o melhor em campo e o pior em campo nessa primeira partida do estadual? Primeiro que o Fernando esqueceu de falar um dado essencial aí do jogo, né? Ele não falou sobre o serômetro, que foi a quantidade de vezes que os jogadores do Sergipe caíram. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi, desde o primeiro tempo. Pode ser que todas as vezes tenham sido condições reais. Pode ser que nenhuma vez tenha sido condição real. O fato é incomum a quantidade de atendimentos que a arbitragem precisou autorizar para o Clube Esportivo Sergipe. Eu acompanho, acho que ele não jogou mal, mas ele, de todos, para mim, foi o mais abaixo. Principalmente enquanto Confiança atacava. Defendendo, ele até que estava cobrindo bem o espaço, o vigor de sempre. Mas ele não aparecia muito, não dava muita oportunidade. Também muito em função da forma com que o Sergipe joga. Como jogou muito fechadinho conosco, ele tem uma certa dificuldade. E Nirley me surpreendeu muito positivamente. É um zagueiro seguro, que não brinca. Eu gosto de zagueiro assim, que não brinca. A primeira dificuldade um pouquinho maior que ele tem, se tiver necessidade, ele toca para o lado e volta para marcar. Esse pragmatismo para zagueiro me agrada. E já chegou dando as credenciais. Um gol de cabeça. E isso é importante, porque na temporada passada, a maior parte dos nossos gols foi de jogada parada. Então é bom ter mais um cabeceador. Ô Mike, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu queria refazer a minha decisão de pior em campo. Eu vou colocar Renan Gorni. Para mim, os gols que ele perdeu para a camisa 9 do Dragão realmente me matou do coração. Beleza. Lucas Oliva, pra você, quem foi o pior em campo e o melhor em campo? Lucas, cheio do mudo, meu filho. Alô. Fala.
Olha, eu acho que Fernandinho Gaiato foi cirúrgico. O pior em campo, Renan Gorni. Apesar do gol do acesso, barra Simon, não é um atacante por confiança, né? E hoje ficou mais claro ainda. Precisamos contratar um camisa 9, senão a gente vai passar por dificuldades muito grandes nessa temporada. Renan Gorni é aquele 9 que não faz gol, ou faz um gol esporadicamente. Então, para mim, ele foi o pior em campo, apesar também que eu concordo que a dupla Villa e Everton não funcionaram bem, mas para mim, os gols que Gorni perdeu hoje são inadmissíveis. E o melhor em campo, para mim, é Ítalo Melo, o super saiyajin do Santa Maria, porque apesar de ter entregado um gol, dado um bago, mas no último minuto do jogo, ele dá um tapa nojento e 2-1, e é nóis, entendeu? Então é Ítalo, melhor em campo. Muito bem. Para fechar essa rodada de avaliações, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, melhor e pior em campo no dia de hoje? Para mim, o melhor em campo foi Thiago Enes. Como sempre, um monstro na lateral direita. Eu vinha conversando no carro com minha esposa, dizendo que se Enes fosse ofensivamente tão bom quanto é defensivamente, com certeza estaria num time de Série A, porque ele tem sido um monstro ali atrás. Hoje deu a assistência para o gol de Nirley, que é ele quem bate a falta, né, e destruiu tudo ali na lateral direita, marcando muito bem, subindo bem. Então, assim, para mim hoje o melhor em campo foi Thiago Enes. O pior em campo, para mim eu concordo com o meu amigo Gaiato. O Renan Gorni, de fato, hoje perdeu gols que não podem ser perdidos, né? O placar, por conta desses gols perdidos, tanto por Renan quanto por Barbio, poderia ter sido mais elástico, né? Por Barbio eu ainda relevo mais, porque nós não esperamos que Barbio seja o goleador, nós não esperamos que Barbio seja o homem-gol, mas Renan Gorni carrega nas costas o número 9, né? E isso pesa. A gente espera que Gorni seja goleador, que ele faça os gols, né? Apesar de que ele já mostrou que não é goleador. A gente falava muito na Série C sobre o desempenho do Confiança, e eu falava sempre que Gorni é aquele cara extremamente voluntarioso, que corre muito, briga muito, mas tecnicamente não é tão forte quanto é fisicamente. Então, assim, hoje o pior em campo para mim foi o Renan Gorni e o melhor em campo para mim foi o Thiago Enes. Ô, Mike. Beleza, meu amigo. Fala, Lucas. Tô vendo aqui uma nota que a diretoria do Confiança acabou de lançar, pedindo desculpas à sua torcida por qualquer inconveniente causado na comercialização de bebidas durante a partida. Isso foi um ponto negativo muito grande, porque... Segura esse ponto negativo. Vamos fechar aqui a avaliação dos jogadores e a gente vai para esses outros temas fora das quatro linhas. Okay? Beleza, então, para mim, eu tava trabalhando. Fala. Não, mas para não sei se está na sua pauta, mas talvez também para não fugir muito do tema, eu queria só também pontuar uma decepção e uma surpresa que eu tive no jogo hoje. Primeira decepção foi com Silva. Eu esperava muito mais dele e eu acho que ele me decepcionou bastante no jogo de hoje. Meu voto foi surpresa. E uma surpresa, não pelo futebol, porque ele já apresentou futebol, mas porque nas últimas partidas, até talvez por questões físicas, por questão de contusão, na Série C ele teve uma queda de rendimento razoável. E hoje, na minha opinião, voltou a jogar em alto nível, no nível que a gente viu ele começando a jogar no Confiança na Série C foi Amaral. Eu acho que Amaral jogou muito bem hoje no jogo. Foi uma surpresa positiva também, ver ele voltar a jogar num bom nível que ele chegou aqui no Confiança, que infelizmente teve uma queda na reta final da Série C. Beleza, Danilo. Daniel, desculpa. Não, também exatamente, Silva para mim foi o pior em campo. Eu não sei se foi exatamente uma quebra de expectativa, porque eu conversei com muito torcedor do 13 nessa pré-temporada, mas enfim, as poucas jogadas que o Sergipina conseguiu incomodar a nossa defesa chegou pelo lado dele, mas ele ainda é um cabra jovem, foi o primeiro jogo,
tá chegando agora, eu ainda confio no potencial dele, que ele apresentou lá na Paraíba. Você não acha que Altemar daria mais conta do recado ali, não? Rapaz, acho que sim. Altemar, ele tem uma grande característica que hoje eu sinto falta particularmente, que são as bolas paradas. Então, ainda que Enes tenha conseguido fazer aquele cruzamento na cabeça de Nirley, mas de resto a gente não teve uma bola parada tão efetiva como tivemos na Série C. Essa característica, esse talento de Altemar, ele é muito importante. Mas um lateral esquerdo não pode sobreviver só disso. Então, vamos ver como o Silva se comporta aí até abril, que é mais ou menos quando o Altemar volta, e ver se ele consegue mesmo, enfim, entrar ganhar essa vaga na lateral esquerda. Olha, a atuação de hoje, frente ao que Altemar apresentou na Série C no ano passado, a vaga ainda é de Altemar. Então, na minha visão, o melhor em campo foi Nirley, e com destaque para Amaral. Amaral hoje foi soberbo, e foi aquela coisa que a gente já imaginava. Ele, bem fisicamente, dá conta mesmo de fazer ser o nosso pitbull, único volante. Mas Nirley, além do gol feito, ele foi muito bem na defesa. Foi uma defesa segura. Luan a gente já conhece, que é aquele zagueiro discreto, mas muito competente. Então, e aí, tentando fazer agora o scout disso, eu creio que Nirley é quase unanimidade de como o melhor jogador, e o pior acho que ficou ali dividido entre Gorni e o outro eu esqueci, Vila. Gorni e Vila. Então, Gorni e Vila ficaram ali dividida entre os piores em campo. Vila tem potencial. Gorni, enfim, fez uma boa categoria de base no Botafogo. É o teste de fogo dele. Ele sabe que hoje ele tem uma concorrência pesada. Tem esse menino do esporte, tem o Christian, que veio da base, tem Kivel, que tá aí voltando, enfim, atacante tem aí aos montes, então vamos ver como ele se comporta diante de tanta concorrência. Inclusive, Mike, era uma coisa que eu queria pontuar antes pra gente encerrar os temas da partida, né? Nos nossos reservas hoje, estávamos sem 4 jogadores que foram anunciados aí recentemente, né? Sem o atacante Reis, também esse Mikael, que veio do Sport, sem o zagueiro Matheus Mancini, sem Moraes e sem Silva, além daqueles que estão machucados, né? Ivel, Altemar. Quem estava em campo? Silva estava jogando. Não, Silva, Alisson Silva. Silva, o meia, não o lateral esquerdo. Estávamos sem esses 4, então, olhando para o banco de reservas do Confiança hoje, as substituições que o professor Daniel Paulista fez praticamente foram jogadores profissionais, porque os que não entraram eram jogadores da base. Exato. Entrou Marcelinho, entrou Jefferson e entrou Danilo Pires, né? O outro que teria opção de ataque seria Rafa Marcos, Christian. Então eram jovens valores da nossa base, né? Enquanto no Sergipe também nós tivemos algumas dificuldades pelo lado dele lá também, né? Hoje eles anunciaram o desligamento de 3 jogadores, né? O Cristiano Sergipano, atacante, Diego Torres, meia, e Diego Costa, lateral. Todos os 3 não foram para a partida. Então, foram 2 elencos ainda em formação que, por esse campeonato agora, que a gente deve ver mesmo como é que esses times vão vingar, né, mais para frente. Exatamente. Daniel realmente teve essa dificuldade de reposição durante o jogo, né? De peças de substituição. O que ele tinha, ele lançou mão, né? O que ele tinha praticamente entrou em campo. O restante foi só jogador da base que ficou mesmo, né? Até porque era uma fogueira muito grande botar um daqueles meninos da base num clássico, início de temporada, jogo empate, e de fato muita gente criticou as substituições dele, mas ele foi no seguro porque não tinha muito o que fazer diante do cenário que estava posto. Bem, agora vamos falar da cerveja. Fechamos tudo que a gente tinha que ter falado sobre o campo. Vamos falar da cerveja. Assim como em 2018, o Confiança resolve administrar os bares para que tenha uma renda extra além da bilheteria. Levando em conta que o Confiança ele arca com todos os custos da locação do Batistão, os custos operacionais ali do estádio que não são baixos, e os custos de bebidas, eu não sei se lanchonetes também, seria ali um reforço no caixa azulino. E assim como em 2018, nós fracassamos
ao administrar esse bar. Lucas, você que é o homem da cerveja, que está ansioso para falar, explique aí o que realmente aconteceu para aquele azulino que não esteve no estádio, ou então que não bebe, que não se importa muito com isso. Então, Mike, no início até que funcionou. Ficavam aquelas pessoas com aquelas plaquinhas nas costas, com a maquineta na mão, você ia até elas e conseguia comprar 3 cervejas por R$10. Bom preço, tal. Você ia lá, pegava sua cerveja golpista da Ambev, eles já estavam vendendo, você só podia tirar as 3 de vez, não podia pegar uma, depois pegar... Não, quer 3 por 10, você vai levar aqui, as 3 agora. Até aí tudo bem, mas da metade do primeiro tempo para o final do primeiro tempo, começou o caos. Porque o que aconteceu? A torcida do Confiança estava alucinada, com muita saudade do time, com muita sede. Tava um dia lindo em Aracaju nesse domingo e todo mundo muito louco para beber, mas não estava conseguindo beber. Eles colocaram poucas pessoas, dava pena dos trabalhadores eventuais, 3 pessoas. Aí você tinha por volta de 50, 80 proletários em cima, com seus tickets em punho, em riste, em cima de 3, 4 trabalhadores, e eles botaram uma cerca metálica entre a torcida e os trabalhadores e a cerveja, e a torcida começou a dar tapa nessa cerca metálica. Então ficava aquele negócio, aquela gritaria, e de vez em quando saía aquele rugido alto de BUM! BUM! A galera batendo na cerca metálica. E chegou um momento que só tinha cerveja quente, velho. Só tinha cerveja quente. Era a galera desesperada ali aquelas caixinhas de 12 latas jogando no gelo. Desorganização total. Era para demitir e mandar embora do estado quem foi o responsável pela logística. Manda embora para nunca mais pisar aqui em solo sergipano. E agora aqui em todos os grupos de Zap está circulando uma nota da diretoria pedindo desculpas à sua torcida por qualquer inconveniente causado à comercialização de bebidas durante a partida. Eu acho que as desculpas é pouco. A nota devia sair assim, em virtude do desastre e da tragédia da comercialização de bebidas hoje no Clássico, a diretoria do Confiança garantirá toda a cerveja no próximo jogo de mando do Confiança. Essa que teria que ter sido a nota. E, inclusive, eu saindo, descendo a arquibancada, encontro logo com Mil de Gelo, Peu do Coco. Dei um abraço nele muito forte, beijei aquela careca do velho e falei: Peu, eu nunca fui tão maltratado aqui no Batistão. Então, se é por Confiança aumentar seus rendimentos, 30% da renda da receita bruta da venda da cerveja ser destinada para o clube, praticamente paga os custos do Batistão, não vale a pena. Porque até eu vou deixar de frequentar o Batistão, se continuar esse esquema aí de cerveja. Porque é inviável, pô. Eu fui muito maltratado, né? E como a vida é bela e cheia de ironias, quando eu tô descendo a arquibancada, encontro com o Peu, e aí me faz lembrar mais ainda como eu fui maltratado nesse clássico. Então, Mike, foi um desastre completo. Essa nota da diretoria é insuficiente, é uma nota proforme. A torcida foi muito maltratada, cerveja quente, os trabalhadores em desespero, coitados. A torcida batendo nas cercas metálicas. Foi uma coisa de doido. Eu acho assim, eu que ando no Batistão há décadas, eu consigo me adaptar, né? Mas eu fico imaginando aquele torcedor eventual que viu Confiança subir ano passado e decidiu acompanhar o Confiança nessa temporada. Eu não sei se esse cara vai voltar pro Batistão, não. Porque foi uma tragédia e nosso presidente Iago França tem que justificar com mais elementos aí. E dar nome aos bois e demitir o responsável pela logística. Tem que fazer alguma coisa aí e responder rápido e a contento no próximo jogo. Lucas, não só o torcedor do Confiança eventual, o torcedor de outro time, um baiano, pernambucano, que mora aqui e que por ver o Confiança se destacando assim
acaba indo para os jogos, e eu, pelo menos uns 2 ou 3 entraram em contato comigo essa semana, torcedor do Vitória, torcedor do Sport, querendo ir para o jogo, e o cara vai para o jogo, não é do time dele, vai lá só para ver o jogo e acontece um negócio desse. Jones, ainda sobre esse tema, nós tivemos uma experiência tão bem ruim em 2018. O que algo mudou de lá para cá e quais são as lições que a gente já tinha tido em 2018 e que a diretoria não aprendeu para essa nova empreitada? Mike, sinceramente, eu sou um pouco alheio a esse tema, porque eu não consumo bebidas alcoólicas, sabe? Mas eu tenho uma posição... eu não bebo no popular, mas eu tenho uma posição, primeiro que eu não sei se foi feito, aí eu não vou ser leviano, afirmar que não houve, mas eu acho que eu sempre prezo pelo lado do menor. E o lado do menor, nesse caso, são os vendedores ambulantes que foram preteridos agora da venda no estádio, né? Eu não sei como... Rapaz, o menor é o Sergipe. Oi? O menor é o Sergipe, rapaz. Não, o Sergipe é inexistente. O Sergipe é um sujeito inexistente. O menor é o ambulante. Eu acho que se você não tem como, e se realmente as contas batem, que vale a pena confiança arcar com isso, com esses custos para ter um lucro maior, que pelo menos tivesse uma responsabilidade social, que desse algum encaminhamento ao vendedor ambulante. Eu senti falta muito disso, para ele se recolocar em outras posições, até mesmo na função de ambulante mesmo. Então eu senti falta disso. Agora eu acho que o problema maior não é o problema é um certo amadorismo em vários momentos, porque o problema não está na veja, o problema está na bobina, que você às vezes vai pegar o ingresso e não tem bobina, na fila, que você pega a fila de mais determinados jogos, do sócio torcedor, o cartão que não chega na sua casa. Tem várias pequenas coisas, e cerveja não é uma coisa pequena no futebol, que precisam ser ajustadas e que necessariamente passam por um processo de profissionalização, de descentralização, que nem sempre acontece no futebol sergipano e no Confiança. Eu acho que beber da fonte de outras pessoas que têm know-how no assunto, de outros grupos que têm know-how, porque, por exemplo, é uma mudança muito grande você do gelo para o freezer. Então, não é melhor usar gelo, não é melhor perguntar quem sabe, que são os vendedores ambulantes, ou usar os próprios ambulantes na venda, numa parceria aí com a cervejaria de alguma forma, eu não sei. Eu sei que não deu certo. E não é a primeira Jones, tentativa, pois não? Foi usado gelo. Foi usado gelo? Gelo, sim. Eram caixas térmicas. Eram caixas térmicas, não eram freezers elétricos, não. Então a incompetência ainda maior, que nem gelo sabe usar. Então o Lucas tá certo mesmo. Lucas tá certo. Aí não tem solução. É mandar embora do estado mesmo. Porque você usar gelo e errar, pelo amor de Deus. Então eles chegaram no Batistão faltando 25 segundos pro jogo. Só pode. Porque se você chega com meia hora, tá gelado, pô. Você chega com meia hora, tá gelado. E você usou gelo e mesmo assim não deu vencimento. Ou então eles trouxeram a cerveja fervendo. Pode ter acontecido isso também. Botaram a cerveja na panela de pressão e depois trouxeram pro Batistão, né? Cerveja quente choca. Só pode ter sido. Mas eu acho que é isso. Falta troca de experiência. Conversar com quem sabe. Se não deu certo, evidentemente, alguém não sabe o que está fazendo. É preciso buscar. Eu nunca que eu queria ser subordinado empregado de Jones e Lucas, porque meu irmão errou, vai embora do estado, não é só perder o emprego não. Fala, Vinícius. Eu queria trazer a minha opinião sobre esse assunto, sabe? Primeiro assim, eu acho que o Confiança está passando por um processo de profissionalização e modernização que vai incomodar um pouco em alguns momentos, né? Nesse momento, por exemplo, incomoda muito, que, como o Jones falou, a questão da justiça social, de direcionar as pessoas e tal, mas é importante frisar que o Confiança tem se colocado num patamar, não querendo parafrasear Bruno Henrique, porque o sentido da frase de Bruno Henrique é outro. É o mesmo. Não, é outro. Né? Confiança tem alcançado um status que precisa mudar, precisa se adequar. Não dá pra gente... Para ler a frase correta. A gente precisa evoluir. Não dá pra gente pensar um futebol em que
o Confiança arque com todas as despesas do estádio e não possa explorar financeiramente. Não dá pra gente, é inconcebível, né? A gente tem tanto o Jones quanto o Lucas, creio que tenham uma visão de mundo muito parecida com a minha, né, com relação à política econômica, essas coisas, mas, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né, e aí o clube de futebol, ele não dá para ser uma casa de caridade, ele precisa lucrar com as coisas para que ele possa existir, né, e aí a lógica é essa, é ele explorar. Hoje, quando eu também não consumo bebida alcoólica, mas eu consumo bastante água e refrigerante durante um jogo, e assim que cheguei fui lá comprar, né, tinha 2 bares na parte coberta do Batistão, na arquibancada, e aí fui lá comprar água lá para meu filho e minha esposa, a água estava bem gelada, mas é aquele negócio, olha, em Aracaju, né, nós não acompanhamos grandes eventos de entretenimento com frequência. São eventos para 2.000, 3.000 pessoas, né? E aí volta e meia vem um com 10, 15 mil pessoas, mas os eventos são sempre pequenos. Então, para que haja uma adequação da empresa que vai gerir esses bares do Confiança, talvez até no próximo jogo ainda tenha uma dor de cabeça, né? Porque é um período de transição, de adaptação, de pegar o jeito de como fazer, né? Obviamente que os ambulantes que negociavam... Peu do Coco sabe, não uma empresa não sabe. Peu do Coco sabe, uma empresa não sabe. Peu do Coco tem 1000 anos que trabalha no Batistão, Jones. A empresa vai lidar com o Batistão a partir de agora. E eu vou dizer mais. Olha, o Confiança não gasta um centavo no Batistão. Nem o Confiança não, o Confiança Jeep, o Itabá, tem umas taxas que nunca são pagas. Mas ficam devendo e em algum momento vai ter que pagar. Algum momento da vida vai ter que pagar, né? E essa dívida, o fato da dívida estar registrada em nome do Confiança significa dizer que Confiança paga. Está em débito, mas paga. Em algum momento vai ter que pagar. Então é o seguinte, né? Com relação aos ambulantes, é triste ver os ambulantes, né, perderem esse complemento de renda, né, com a retirada deles dos jogos, mas é importante dizer o seguinte, né, eu não sei a visão dos demais, mas boa parte dos ambulantes que vendem no Batistão viveram a vida toda explorando o torcedor, praticando preços altíssimos, sem pagar taxas, porque não justifica o preço que os ambulantes praticam no Batistão sem pagar taxas. Todo mundo sempre achou a vida inteira que os ambulantes pagavam para vender ali. E aí, com esse escândalo, a gente descobre que eles não pagam e praticam preços absurdos. Muitas das vezes distratam as pessoas que estão comprando, que estão sendo distratam. Muitas das vezes, já aconteceu várias vezes comigo, de a pessoa que está na minha frente pagar um churrasquinho, digamos, por R$5, quando chegar em mim, o churrasquinho aumentar para R$6,50, R$7 do nada. Então, assim, as pessoas... Você tem cara de rico, Vini. Deus me livre. Quando eu chegava, eles cobravam 50 centavos. E aí, as pessoas quando ocorrem essas crises, as pessoas esquecem das coisas ruins que aconteceram no passado. Lembram apenas da parte boa. A cerveja estava gelada, mas não lembra de preço abusivo, não lembra de ser destratado, não lembra de troco errado no meio da multidão, né, que muitas das vezes agiam de má fé, dava troco a menos. O povo, quando chegava lá em cima, que percebia, disse, não vou voltar para cobrar não. E quando voltava, muitas das vezes, o vendedor fazia briga. Então as pessoas esquecem do lado ruim do vendedor ambulante. Só lembro da cerveja gelada, porque a cerveja de hoje estava quente, porque acabou a cerveja. Então, assim, é um fato. O fato do Confiança se pronunciar, se posicionar, pedir desculpa, fazer a prestação de contas de quanto lucrou, cerca de R$10 mil, né? Então é importante isso. Isso é um feedback importante para o Confiança. Né? A gente espera que daqui para frente o Confiança continue, consiga resolver os problemas que foram apresentados hoje. Mas assim, eu espero que o Confiança continue gerindo a venda de bebidas no estádio, né?
Aqueles que comercializavam comida continuam vendendo lá no Batistão, então não foram tirados todos os ambulantes, foram tirados apenas os que vendiam bebida no estádio. Então, o Confiança lucre com isso, consiga gerar receita para o clube, que isso seja revertido dentro de campo, que a gente consiga alcançar nossos objetivos e a gente continue batendo nas rosinhas, né? E amanhã todo mundo Dragão Brisado acompanhando a paródia nova. Ô, Vini, só tenho Eu uma coisa queria pra dar falar minha pra opinião você. também. Hashtag Calma, vamos volta pelo do cu. Vamos lá. Ainda tem Mike, Danielo, Fernando e eu para falar sobre esse Daniel, assunto. Daniel, desculpa, eu tô chamando Danilo. Quem é esse Danilo? Bem, antes de passar para vocês, vou dizer minha opinião. Desde 2018. Mike bebeu no plantão, aí. Rapaz, eu tô bebendo agora. Então, rapaz, trabalha com a justiça. Justiça contra pobre é implacável. Justiça não, judiciário, né? Porque a justiça é outra coisa. Enfim. Exato. Desde 2018, quando aconteceu a primeira tentativa de fazer essa gestão dos bares do Batistão, inclusive eu conversei com um patrocinador do Confiança à época, porque deu uma confusão muito generalizada, e esse cabra me ligou para explicar sobre isso. Eu defendo que, se por um lado Confiança tem o desejo e o direito de lucrar com essa venda, porque ele é o organizador do evento. De outro, a gente tem os vendedores ambulantes que têm o know-how de como fazer isso. Eles têm experiência de como vender a cerveja, a água, espetinho e etc. Com todos esses senões que Vinícius apontou há mais de 40 anos, desde que o Batistão é Batistão. Então, a minha ideia é sempre que ou a associação dos ambulantes, se é que ela existe de fato, fizesse uma parceria com Confiança, ou esses ambulantes e o Confiança, como promotor do jogo, como que o clube que quer se profissionalizar, ajudar isso efetivamente, ativamente, fazer uma cooperativa entre esses ambulantes e que eles façam um convênio, um contrato com Confiança, para que as duas partes possam lucrar com isso. Porque eles têm a expertise de fazer isso, e a gente viveu a vida toda com eles lá, sendo servidos, bem ou mal, mas ainda assim servidos, com coisas a melhorar, mas não o caos que tem sido quando o Confiança tenta assumir esses bares, e por outro, eles não perdem o seu espaço ali de vendas. Então eu gostaria de trazer essa discussão, eu já dei minha opinião, para Daniel e Fernando, com você, Daniel, não vou esquecer mais seu nome. Ô, Mike, beleza. Ô, Mike, é o seguinte, eu não tenho know-how de Lucas, porque como Jones, eu também sou abstêmio, eu não bebo, mas eu consumo. Eu sempre consumi ali nos bares de Batistão, como eu vou com meu filho, eu sempre compro água de coco para ele, e sempre tomo um refrigerante também, até pelo calor. Não posso falar da realidade de 2018, porque eu passei 4 anos fora, em razão de questão de trabalho, de 2015 a 2018 eu estava fora do estado. Retornei finzinho de 2018, então não acompanhei. Acompanhava o Confiança de longe, era sócio torcedor e tal, mas a realidade do Batistão não acompanhei, então não tenho como falar. Mas o que eu posso dizer assim, que como o Vinícius mesmo falou, é um processo. Eu tô vendo assim, que a gente tá dentro desse processo, que o Confiança, assim, tá conseguindo realizar um sonho que demorou bastante, que foi muito sonhado tal, e que está se tornando realidade, que é o time, nós estamos nos tornando um time grande nacionalmente, um time de Série B, um time conhecido, e que essa realidade está nos puxando, nos empurrando, nos obrigando para que a gente possa ir para aquela questão tão falada do outro patamar, né? E assim, eu não sei se a gente não sonhou tanto, mas também não se preparou muito para esse outro patamar, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ser, talvez, um pouco paciente. Como consumidores, a gente tem que cobrar, tem que reclamar, porque sempre há espaço para melhoria. Eu, por exemplo, hoje eu desci, cheguei lá, perguntei, tem água de coco? Não tem. Tem refrigerante? Tem refrigerante zero? Eu não tomo refrigerante normal, só tomo zero. Não tem. Então voltei só com uma pipoquinha lá pra cima pro meu filho, né? Ou seja, teria como ter algo que pudesse oferecer como os outros já ofereciam.
né? Mas eu acho que, assim, dentro de toda essa questão de mudança, eu acho que a gente pode ter também um pouco mais de paciência, com confiança dentro dessa processo de reestruturação e de subida de nível, né? Claro, cobrando, querendo que melhore, opinando por possibilidades que tragam melhorias, mas assim também sendo, de certa forma, um pouco mais paciente. Até porque, pela própria nota citada por Lucas, que eu tive a oportunidade também de, antes do nosso bate-papo aqui, dar uma lida rápida, parece até que o clube fez a tentativa de acertar. E eles falaram que contrataram uma empresa com expertise no ramo tal, que não demonstrou essa expertise, né? Muito pelo contrário, né? Mas pelo menos parece que eles tentaram, né? Pela nota, parece que o clube tentou acertar e não deu certo. Talvez seja necessário, como o Lucas disse, banir essa turma aí para outro lugar, né? Banir para outro estado, não aparecer mais aqui, porque realmente eles não têm conhecimento na área, não, pelo menos. Ou então eles mostrem rapidamente. Eles estão 51 em Meota. Eles vão ter, eu acho que 15 dias, né? 15 dias praticamente até o jogo do Lagarto, né? O outro sábado, né? Se eu não me engano. Vão ter praticamente 15 dias para melhorar e aí realmente aí já mostrar a melhoria, porque senão realmente eles não têm know-how nenhum nessa área e tem que vir uma outra coisa, mudança urgente. Mas eu acho que até lá, eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de paciência nessa primeira experiência, como eu digo, vi a experiência de 2018, mas posso dizer que onde eu estava, eu conheci justamente tenho parentes que moram em Pernambuco, em Recife, e onde eu morei 4 anos, eu morei 4 anos no Paraná, fui, voltei, graças a Deus voltei, até para estar perto do nosso Dragão e fazer meu filho conhecer essa realidade que já está no sangue dele já. E aí eu vi também que não é por aí a coisa de Série A, não é muito diferente não. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir em Salvador assistir 3, 4 jogos da Copa América. E, olha, foi um caos. Copa América, e assim, não foi nenhum jogo, não foi no jogo de estreia, não. Foram nos 4 jogos, aquele sufoco, e teve um gol, mesmo gol foi no jogo, se eu não me engano, Argentina e Colômbia. Eu perdi um gol, o gol da Colômbia eu perdi, porque eu fui no intervalo comprar lanche pro meu filho, tal, pra mim, e fiquei na fila, tal, e lá passando perdi o gol, vi só a vibração. Tava lá. Assim, né, eu acho que você pode ver essa realidade aí, né? Então, assim, infelizmente é uma coisa, assim, talvez até cultural do nosso povo, né? Ser muito condescendente com essas coisas, né? Enquanto consumidor, ser maltratado. E eu acho que não é por aí. A gente tem, como eu repito, a gente tem que cobrar. Mas eu acho que a gente pode ter, numa primeira experiência dessa, e que a princípio o clube tentou acertar, tem um pouco de condescendência. Agora, se a partir do próximo jogo, se a partir do terceiro jogo em casa, com essa política, a coisa não der indicações de uma grande melhoria, e realmente aí eu acho que grandes cobranças e grandes críticas são cabíveis. Meu pensamento é mais ou menos por aí. Valeu, Daniel. A gente vai ter um jogo contra o ABC, um sábado à noite, que vai ser o terceiro jogo no Batistão. Então, vamos imaginar que a Confiança ganhe do Frei sábado que vem, depois ganha do Lagarto. Esse jogo contra o ABC pela Copa do Nordeste vai ser disputado e aí vai ser talvez o teste de fogo. Fala aí, Fernando. Você bebe ou não bebe? Eu bebo água. Cerveja eu não bebo, não. Mas tive a oportunidade de ir em alguns eventos. Minoria aqui no Bancada, né? Você vê, tá bebendo tudo pela gente, rapaz. A gente chega pra comprar, você já bebeu. Mas eu tive a oportunidade de participar de outros eventos, né? Tanto da parte musical, show, como também de jogos de futebol, e perceber também esse caos instaurado na parte de vendas, né? E isso é questão de inexperiência mesmo. A empresa pode ter experiência com a lida nesse tipo de negociação, né? Que ela toma algo, sabe, como aquele que
comanda, né? Aquele simples funcionário, simples trabalhador que estava ali executando, pegando ficha, passando a cerveja na mão, ele não é o responsável, né? E isso é que às vezes o consumidor não tem essa percepção, né? Que aquele não é o cara que é responsável pelo caos. O caos vem daquele que planeja ou que não planeja, né? Então, se for pensar num ponto positivo, aquele que planeja pensou bem em colocar máquina de cartão. Foi a primeira vez no nosso estado que um evento de futebol tinha a possibilidade de comprar cerveja com cartão. Então, é algo que é uma elitização do futebol, deixando de ser aquele futebol raiz, onde o espetinho era de gato mesmo e a gente não tinha nem como saber se era de gato ou se só era piada. E hoje está caminhando para uma elitização que vai trazer até preços mais caros. Mas eu acredito que é algo que a diretoria tem o pensamento de investir, e com certeza, para quem quer investir, precisa melhorar e precisa mudar. Muito bem, Fernando, você trouxe um ponto bem interessante que ninguém tinha abordado sobre isso, né? Os vendedores, quem está lá no olho do furacão não tem nada a ver, e são eles Coitados. que recebem as informações, enfim, são eles que recebem os gritos da torcida que está lá querendo comprar seus itens e voltar logo para continuar acompanhando o jogo. A gente viu visões bem diferentes a respeito desse tema, que é importante, né, ter essa diversidade, e vamos aguardar e ver como Confiança conduz essa questão. Não creio que seja algo que possa voltar como aconteceu em 2018, acho que essa é uma decisão que o Confiança vai levar a cabo ao longo de toda essa temporada, e a gente espera que consigam resolver essa questão da melhor forma possível. E para encerrar, já estamos bem adiantados, tem um fato que eu não gostaria de deixar que passasse em branco. Infelizmente, as meninas que constroem Bancadas Lindas com a gente, elas, por questões pessoais, não puderam gravar hoje com a gente. A gente espera retomar esse tema mais para frente, mas foi a arbitragem. Salvo engano, a primeira vez que uma mulher comandou o clássico maior, o clássico Sergipe Confiança, e na minha visão foi muito bem. Vinícius, você que trouxe essa pauta pra gente lá no grupo do WhatsApp, como você avaliou a atuação da árbitra, que eu não me recordo o nome, mas eu vou pesquisar agora, no nosso clássico Sergipe Confiança? Taislane, exatamente. Então, Mike, primeiro é importante, né, como você já colocou aí, é algo muito importante dentro do nosso futebol, a luta feminista, que hoje, pela primeira vez no nosso futebol, no futebol profissional, um clássico foi comandado por uma mulher, né, do ponto de vista da arbitragem. Então foi muito importante, é uma conquista para as mulheres que praticam futebol, que acompanham futebol, que trabalham como árbitro na arbitragem, né? Então foi fundamental isso, né? A atuação hoje, eu acho que foi um pouco abaixo do esperado, né? Afinal, a Taislane é extremamente gabaritada, é do quadro muito da FIFA. Muito condescendente com a cera do CG. É do quadro da FIFA, né? Apitou o jogo do amistoso da Seleção Brasileira Feminina, então é alguém que é muito, muito preparado, né? Mas hoje não foi uma boa atuação, né? Como o Lucas já pontuou aí, muito condescendente com a palhaçada, não vou nem chamar de cera, mas palhaçada daquele time pequeno da linha do trem, vou nem dizer o nome, mas assim, ela não foi bem, mas é importante frisar para a torcida que ela não foi bem por ser mulher, ela não foi bem porque não foi bem, não foi um dia inspirado dela, né? E me deixa muito triste ouvir alguns comentários como uma pessoa que está do meu lado, gritando o tempo todo, como é que bota uma mulher para apitar um clássico? É importante a gente frisar, né, creio que seja a opinião do bancada, que as mulheres são capazes sim, né, elas têm que ocupar os espaços, têm que estar no futebol, têm que estar em todos os segmentos da vida, né, e ela não foi mal por ser mulher, ela foi mal porque não foi uma tarde inspirada, né, se ela fosse alguém que não tinha capacidade, ela não teria apitado o jogo do Brasil, né, então é alguém capacitado, mas hoje não foi uma tarde inspirada da Taislane Melo, né, eu acho que poderia ter sido melhor, né, mas vamos aguardar, vamos esperar que numa próxima oportunidade ela esteja mais inspirada, né? Mas quero registrar aqui os meus parabéns
para as mulheres que estão ocupando cada vez mais os espaços, né, não só no futebol, mas nos espaços de fala, na política, né, nas empresas, né, e tem que cada vez mais ocuparem mesmo. Valeu, Vinícius. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu não vi a cera do Sergipe, pode ter sido até aspecto físico mesmo, afinal, a gente viu como eles terminaram o jogo, e eles não tinham interesse nenhum em fazer cera, eles que estão correndo atrás, porque se eles fracassam nessa primeira fase, eles vão para um próximo ano sem calendário, apenas com estadual. Então, e uma coisa, uma característica dela que eu gostei, e aí eu não sei se eu boto na conta da inexperiência do início da temporada, é que ela deixa o jogo fluir. Ela não é aquela árbitra que qualquer contatinho entre jogadores ela para o jogo. Acontece que o fato dela não ter mostrado tantos amarelos como ela deveria, acabou que os jogadores perceberam essa característica e desceram o sarrafo. De um lado e do outro, mas principalmente o Sergipe. Naquela fase final do segundo tempo, onde o Sergipe já estava sem perna, foi um show de bordoada ali, e ela tentando contemporizar, mas não era mais hora de contemporizar, era hora de punir e coibir esse tipo de atitude, que acaba prejudicando o nosso time, que não consegue avançar uma jogada sem ter que passar por umas 2 ou 3 porretadas ali da defesa do time da linha do trem. Atualizando, o ex-rival já está nessa situação que você projetou pro próximo ano, né? Ele só está com o estadual. Sério? O Sergipe não tem divisão. O Sergipe não tem divisão. Não tem calendário, não tem divisão. Calma, Vinícius. Se ele for campeão sergipano, ele consegue a Série D do ano que vem, Copa do Nordeste do ano que vem, Copa do Brasil do ano que vem. Ele tem ainda... ele mesmo. Então, assim, ele tem essas possibilidades. Assim como o América de Pedrinhas também tem. Mike, muda o tempo verbal aí. Se ele fosse. Se ele fosse. Não, possibilidade até o América de Pedrinhas tem. Conseguir é outra história. Mas alguém mais tem algo a comentar sobre a arbitragem, sobre essa questão? Eu acho sim. Opa, vamos lá. Vai lá, Daniel. Não, tranquilo. Não, eu acho o seguinte, eu sou da seguinte opinião, hoje, no mundo atual nosso, quem tem que fazer as coisas é quem é bom, independente do sexo. Se você é bom, você tem que estar à frente, você tem que ser colocado, tem que ser testado, independente do sexo. E eu acho o seguinte, que ela teve um bom primeiro tempo, e aí, até talvez porque a partida não exigiu tanto dela, no primeiro tempo, e eu tô falando também do trio, não sou dela, eu falo dela porque é quem sobressai no trio de arbitragem, é a árbitra central do jogo, claro. Mas, assim, no segundo tempo eu achei a arbitragem sofrível, bem abaixo do que deveria ser, como os colegas aí falaram, foi bastante condescendente com a cera. Eu acho que o Sergipe realmente, parte do cai-cai foi por debilidade física, o time cansou muito, mas também, por exemplo, goleiro fez muita cera, umas 2 ou 3 quedas ali dele, uma delas mesmo passou quase 5 minutos, não tinha porquê ficar com aquele tempo todo de atendimento, que ela não recuperou nos acréscimos, ela só deu 4 minutos, e só numa queda dele, eu acho que foi por volta de 3 ou 4 minutos que ele ficou no chão. E também, como eu acho que você mesmo falou, Mike, lá para as tantas, eu acho que pelo cansaço mesmo, o cacete comeu, principalmente pelo lado do time do Chiqueiro Campos, né? Então, eu acho que ela poderia ter sido mais enérgica, ter usado mais do cartão para segurar um pouco mais a partida, e ela não fez isso. Então, assim, como eu disse, foi uma boa arbitragem no primeiro tempo, já no segundo deixou bastante a desejar. Jones? Eu acho que a arbitragem dela, ela foi normal. Normal em que sentido? Ela cometeu os mesmos erros que os árbitros que apitam aqui todos cometem. Concordo com o Daniel, acho que ela foi... Eu acho que o erro dela, que nós não somos médicos, ela também não é. Se o jogador do Sergipe cai, tá certo. Tem que deixar o atendimento. O erro foi no tempo. 4 minutos foi muito pouco. E o tempo e a gente tá falando isso do segundo, do primeiro também teve isso, que o Sergipe também caiu muito no primeiro tempo. Desde o início do jogo, essa já era uma tática. Não, e ela foi condescendente numa das quedas também. Tanto é que uma hora lá, Amaral saiu do meio campo
encostou lá para perguntar a ela, peraí, vai deixar ele deitado aí o resto do dia ou a gente vai jogar? Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais enérgica para não deixar o cara lá tão à vontade de, se quisesse fazer cera tal, ficar. Então, é exatamente isso. Mas por que eu digo que ela foi uma arbitragem normal? Eu vi os árbitros fazendo isso aqui no Campeonato Brasileiro da Série C ano passado o tempo inteiro. Todo time que vinha aqui jogar Confiança fazia cera. E quando chegava na hora dos acréscimos, bolhufas. E aquele árbitro carioca tirou Ítalo indevidamente. E teve vários jogos aqui com os árbitros baianos que nós fomos prejudicados, cartões amarelos, o time nosso minado rapidamente. Então, para mim, ela foi uma atuação normal. O que é que me chama a atenção, o que me incomoda muito no estádio, me incomoda muito, entendeu? É o machismo, é a misoginia, é o sexismo, mas assim, é demais, velho, é demais, porque do nosso lado, sempre, tinha um do lado de Vinícius, tinha um do meu lado, pode ter certeza que tinha um do lado de Lucas, um do lado de todo mundo, que é aquela coisa individualizar, entendeu? Uma coisa que eu gostei dessa Confiança, por incrível que pareça, foi que xingou a arbitragem, mas xingou a árbitra do mesmo jeito que xinga todos os outros árbitros. Perdoe aqui o palavrão, ei, juiz, vá tomar no cu. Com todo mundo, esse é um xingamento padrão. A torcida de Confiança fez isso com ela e faz com todo mundo. Agora, a torcida do outro lado, lamentavelmente, tinha coro chamando ela de puta. Lamentável. Um comportamento pessoal de um indivíduo, ainda que sejam vários ou a maioria, já inaceitável. Agora, corinho pra cantar isso. Horrível. Nossa torcida não fez. E teve gente da nossa torcida defendendo. Teve gente, eu vi várias pessoas gritando, não é sua mãe não que tá apitando. Teve muita gente da nossa torcida defendendo ela. Lamentavelmente fez isso. Então isso me deixou, eu sei que pode ser uma ilusão, que pode acontecer em outro momento, mas hoje não aconteceu. E isso me deixou satisfeito. Não, temos muito a evoluir em tudo. Confiança nós temos como seres humanos, como humanidade. Acho que é um processo que está muito longe de chegar no nível aceitável, não é nem o ideal, no nível aceitável, né? E que bom que ela veio. Ela não fez uma arbitragem ruim, volto a dizer, foi uma arbitragem normal, com os erros que todos os árbitros que tem aqui cometem. Ela é uma pessoa que aparenta ter condições de conduzir clássicos como esse. Como é que se aprende? É fazendo. Eu não conheço outra forma. Então tem que deixar ela trabalhar, tem que deixar ela mostrar o seu potencial. Acho que ela, até um recado talvez chegue no ouvido dela, ela precisa estar mais próximo dos lances. Isso acho que foi um erro que ela cometeu. Tinha as faltas, ela marcava falta de muito longe. Quando você marca a falta de muito longe, gera insegurança. Porque o cara diz, como é que ela viu de lá de longe que foi falta? Quando você está pertinho, você inibe. E ela tem condicionamento físico para isso. Claramente ela tem condicionamento físico para isso. Então é se posicionar melhor, para estar mais perto do lance. Mas está de parabéns. Eu avalio como uma arbitragem normal. Ela não comprometeu, para mim não comprometeu. Né? Se a gente fala de tempo, que o Confiança era que poderia ter sido prejudicado, mas ele venceu o jogo. De cartão, não teve nenhum jogador do Confiança saiu suspenso, nenhum jogador do Confiança saiu com vermelho. Uma faltinha ou outra aqui ou ali, você pode até duvidar. Teve algo que me chamou a atenção, foi muito bom que ela fez. Um jogador do Sergipe bateu a falta com a bola rolando, não pode, erro de direito, porque se sai um gol é passivo de anulação, porque o gol não aconteceu, quando a bola sequer entrou em jogo, quando você bate ela em andamento. Então, tem como evoluir e que a nossa torcida entenda, se conscientize, se politize. A gente tem que tratar uma árbitra como trata todos os árbitros, e não ficar, porque é muito chato. Vai um jogo, o juiz erra, é filho da puta. Aí vem um árbitro, erra, é puta. Pô, é sempre a mulher, que é o padrão ruim. Entendeu? É um saco isso, pô. Sentou um indivíduo do meu lado, passou o jogo todinho insinuando coisas desse tipo, nojento. A pessoa que faz isso é uma pessoa nojenta, pô. Não tem o que fazer, não. Precisa crescer um pouco. Quem vive, quem satisfaz com esses sentimentos mesquinhos. Mas é o que nós temos, né? No Batistão, e eu acho que na maior parte dos estádios do Brasil e talvez do mundo, infelizmente. Temos apenas que, infelizmente, conviver. Beleza, meu amigo Jones. Xingar o árbitro é um direito natural do torcedor, mas a gente tem que saber como xingar de forma que não ofenda as outras pessoas que estão ao nosso redor. Bem, já vamos com mais de 1 hora de gravação, 1 hora e as despedidas, então ficam para a próxima. Então, da nossa parte, em nome de toda a bancada,
muito felizes com a vitória, com todos os debates que tivemos aqui do jogo e fora dele, e que 2020 já começa um ano a todo vapor, com muitas felicidades e com muita discussão e com matando a saudade desse espaço aqui. Muito obrigado a todos os azulinos, a todas as azulinas que chegaram até aqui. Saudações proletárias. Fui! Sou confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões e pelos gramados mantém duas glórias? É a Desportiva Confiança. Os operários teve nome a vitória. Tua bandeira de cor alviane, sou confiança em todo o Brasil. Tua luta continuará. Outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade. Quem foi rei sempre é majestade. Pra cima! Quem é o campeão dos campeões e pelos gramados mantém duas glórias?